na análise das minutas de editais e de contratos, que, para mim, é a fase mais importante do procedimento licitatório, pois é nesse momento que a gente define uma série de cláusulas e analisa uma série de requisitos do procedimento licitatório que, se não forem sanados naquele problema, você vai gerar não só um prejuízo ao erário, como diversas ilegalidades que podem prejudicar, assim, a consecução das políticas públicas. A Procuradoria está a falar na fase interna das licitações, e o dispositivo legal que prevê essa manifestação jurídica é o artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666. Não só o parágrafo único, mas também o inciso 6º, ele diz que a Procuradoria tem que se manifestar sobre, através de pareceres jurídicos sobre a dispensa e a inexigibilidade das licitações e a respeito das minutas de editais de licitação, bem como dos contratos, acordos, convênios ou ajustes que devem ser previamente examinados pela assessoria jurídica. A primeira coisa que a gente deve fazer, e eu acho que isso todo mundo que trabalha na área de contratações públicas deve implementar em suas procuradorias, é um checklist. Lá no Rio, a gente chamava de relatório de instrução processual mínima. O que é esse relatório? É nada mais um guia para a administração. São perguntas simples que demonstram todos os documentos e os despachos e as manifestações técnicas e administrativas que tem que ter nos autos antes dos autos chegarem para a Procuradoria. Então, esse relatório é indispensável para que a gente possa ver a conformidade da instrução processual, e a lei exige uma série de documentos que o procedimento licitatório precisa ter. E nesse relatório, depois, quem quiser, eu posso fornecer o modelo que nós utilizamos lá em Vila Velha. Na verdade, ainda não utilizamos, né? A gente enviou para a administração, estamos aguardando que ele seja aprovado. Nós definimos diversos documentos suplementares que não são exigência da Lei 8.666, mas que ajudam o gestor a fiscalizar o contrato e o bom andamento do compasso contratual, da execução contratual, desculpa. Quem faz esse checklist? A gente sempre sugere que quem faça esse checklist é a própria administração, o órgão contratante. No município do Rio, e eu tenho aqui colegas que trabalharam comigo lá, o Carlos Firmo, de Jaraguá, que está nos prestigiando com a sua presença aqui, e nós é que fazíamos isso na Procuradoria do Rio. Nós éramos residentes jurídicos e nós fazíamos essa análise prévia para que o procurador já pudesse analisar com tudo mastigado nos assuntos corriqueiros. E eles pudessem se debruçar sobre assuntos mais complexos, que realmente demandam expertise de um procurador que trabalha na área de contratações. Então, seja a administração, seja os procuradores, é indispensável que haja esse checklist. Outro tema que sempre vem à voga quando a gente fala da análise de minutas de licitações e contratos é a minuta padrão. A minuta padrão, ela dispensa a análise da Procuradoria em determinados casos. Mas aí a gente precisa refletir um pouco. O artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666, exige que o processo passe pela Procuradoria ou pela assessoria jurídica do órgão contratante. E a minuta padrão dispensa essa manifestação jurídica prévia. Então, será que nós estaríamos burlando a lei? Esse tema já foi enfrentado pelos órgãos de controle e eles entenderam que a manifestação prévia da Procuradoria no procedimento interno de licitação pode ser dispensada quando houver essas minutas padrão. Porém, tanto o Tribunal de Contas quanto o Judiciário, eles apontam algumas cautelas que normalmente não são adotadas nos órgãos. A primeira cautela que eles estabelecem é que precisa ser um procedimento corriqueiro.
Você não pode, por exemplo, dispensar a análise do órgão jurídico de uma PPP de 7 bilhões, como foi a PPP do Parque Olímpico, que demandava uma série de técnicos e uma atuação conjunta de órgãos especializados da Procuradoria. Então, pregões, a própria concorrência, independentemente do procedimento, mas para objetos que a administração já tem o hábito de fazer a contratação. Outra cautela que é exigida pelos órgãos de controle também é que exista diversos modelos. Então, obviamente, que o modelo de concorrência não pode servir para um modelo de pregão eletrônico. Então, para a utilização da minuta padrão, é necessário que haja um modelo para cada procedimento, e aí é até aceitável que exista um modelo para concorrência, tomada de preços, mas a carta convite precisa de um modelo distinto e os pregões também precisam de um modelo específico. Eu também sempre sugiro, e a gente fez isso no âmbito de um GT lá em Vila Velha, que produziu diversas minutas, que determinados objetos sejam separados também e tenham minuta própria. Por exemplo, contratação de obras e serviços de engenharia. A gente tem uma normatização técnica muito diferenciada das demais contratações. Então, até o próprio checklist de obras e serviços de engenharia é muito diferenciado de uma contratação habitual. Outro aspecto que foi tratado aí é mais em uma análise mais teórica, é que realmente, numa análise fria da lei, as minutas padrão, elas seriam ilegal, porque a lei exige essa manifestação prévia da Procuradoria. Mas o que os tribunais de conta ponderaram, e também o judiciário, é que, na verdade, a legalidade hoje tem uma análise por um viés muito mais de juridicidade, ela está muito mais ampliada. Ela inclui não só a lei, como todas as demais normas infralegais, e elas têm que ser analisadas em conjunto, também com a principiologia geral da administração pública e a específica aplicável à espécie. Então, uma análise de juridicidade da utilização das minutas padrão permitiria que a análise da Procuradoria ou da assessoria jurídica fosse dispensada. E isso, inclusive, beneficiaria o princípio da eficiência, já que você não demandaria a atuação de procuradores, que, via de regra, são uma mão de obra onerosa para os municípios. Não é a nossa realidade, nós somos uma mão de obra até muito barata, pelo serviço e pela responsabilidade que nós temos, e eles poderiam verter o labor deles para análises mais complexas. Aqui estão as cautelas, né, que eu comentei com vocês. Eu sempre falo também na análise das minutas padrão, quando houver a dispensa dessa manifestação prévia da Procuradoria, tem que haver um despacho do presidente da comissão de licitação ou do pregoeiro atestando que a minuta padrão foi utilizada, porque se ela não for utilizada, obrigatoriamente o processo tem que passar pela manifestação jurídica, e que as alterações realizadas na minuta padrão foram apenas de ordem fática para adequar o objeto, e mesmo assim essas alterações têm que ser destacadas, em negrito, da forma como eles acharem melhor. A gente tem um problema nessa dispensa também. A análise da Procuradoria não se resume às suas cláusulas contratuais. E aí a gente tem também uma fase de planejamento do contrato, onde é elaborado um termo de referência, um projeto básico. E nessa fase de planejamento é onde o objeto é especificado. E muitas vezes os gestores não sabem especificar um objeto. Então a gente lida com coisas do tipo a contratação de serviço de fornecimento de aquisição de quentinhas. Aí a gente não sabe porque esse serviço realmente pode ser um serviço, se incluir outras expertises, não só a entrega da quentinha, como pessoas transformando essas quentinhas, outras sucessões de serviços, mas pode ser uma simples aquisição também. Depende de como o contrato vai ser definido e como o termo de referência vai descrever isso.
Então, a definição do objeto, eu acho que hoje é um dos maiores problemas, depois do planejamento, para que as contratações públicas tenham um bom compasso até a sua fase de entrega do objeto. Aí eu procurei trazer alguns casos específicos aqui, porque são casos que eu tive que enfrentar lá, não só na Procuradoria de Vila Velha, como no município do Rio, e são casos que trazem um prejuízo ao erário tremendo. E tudo poderia ser resolvido com uma análise lá atrás na minuta do contrato. A primeira delas, demonstra bem como a análise do objeto é importante, são os contratos guarda-chuva. É muito comum, no âmbito dos municípios, e realmente a realização de um procedimento licitatório é muito complexo, muito difícil, muito burocrático, e muitas vezes você não consegue chegar ao término desse procedimento para chegar ao fim, a finalidade da contratação pública, que é a entrega daquela política pública para a sociedade. Os gestores adotam a alternativa de incluir um monte de serviço, aquisição no mesmo objeto. E os órgãos de controle já se manifestaram por diversas vezes que isso não pode acontecer. É o que eles chamam de contrato guarda-chuva. Eles botam um objeto demasiadamente amplo e aglutinam sem justificativa, sem economia de escala e sem demonstração de que aquela obra, ou serviço não precisava ser fracionado, diversos serviços. Então, eu trouxe aqui o caso, por exemplo, da manutenção corretiva e preventiva de uma universalidade de bens próprios e alugados do município, inclusive bens inexistentes. Tá? Então, você imagina, correção, prevenção e manutenção são serviços distintos. Cada um deles tem uma finalidade própria. E eles vão ser executados em bens extremamente distintos. Então, nesse caso que eu trouxe aqui para a gente, o contrato previa quadras poliesportivas, campos esportivos, escadaria, muros de arrimo, capelas mortuárias, cemitérios, praças públicas do município, bens que o município viera a adquirir, ou seja, você estava contratando por um serviço, por um bem inexistente, e imóveis alugados da administração. Ou seja, você estava prevendo uma benfeitoria necessária, com a administração como locatária, e geralmente esse ônus é do locador, a não ser que o contrato preveja o inverso. Mas, para isso, a gente precisa analisar o contrato. Então, como é que no âmbito de uma contratação pública, a gente contrata tantos serviços, como é que você vai conseguir especificar o objeto e saber quanto o município vai pagar? Então, você praticamente fica na mão do contratado. E aí ele joga o preço lá em cima, porque nem ele sabe quanto vai, o que ele vai realmente precisar executar, e nem Nostradamus, porque bem inexistente, ninguém pode imaginar, um exercício de futurologia impossível. Então, isso demonstra a necessidade de especificar bem o objeto. E aí eu trago todos os dispositivos que foram violados, o artigo 6º, inciso 9º da Lei 8666, exige um nível de precisão adequado do objeto, o artigo 7º, parágrafos 4º e 5º, exigem que haja uma previsão de quantidade e tenha que os quantitativos tenham uma correspondência, que você não contrate serviços sem similaridade ou serviços inespecíficos. O artigo 23 diz que as obras têm que ser divididas em tantas parcelas quanto forem possíveis, sempre atentas à necessidade de observar a economia de escala, né, e a ampliação da competitividade. Você nunca vai ter uma empresa com uma expertise tal que ela vai conseguir corrigir, fazer a manutenção de bens tão díspares, como uma quadra poliesportiva, uma capela mortuária, um prédio público, uma escola, enfim, são bens que exigem uma expertise própria e que, se não houver essa análise prévia da Procuradoria para identificar uma coisa clara, porque apesar de não sermos técnicos, nós conseguimos identificar coisas desse tipo, como a aglutinação de vários serviços num objeto só. E aí a gente traz mais uma ponderação para a dispensa da análise da Procuradoria, mesmo quando há minuta padrão.
porque realmente falta essa expertise, falta mão de obra na administração pública para que o objeto possa ser bem definido. Aqui eu trago algumas súmulas do Tribunal de Contas aplicáveis a esse caso do contrato guarda-chuva. Inclusive, ele foi objeto de uma representação do Ministério Público de Contas. Você tem um informativo... Agora vamos trazer o segundo caso, que é a contratação de atividade fim. E aí eu trago o exemplo do gerenciamento de obras. Certa vez eu me deparei com um contrato que previa que você contrataria uma empresa para gerenciar todas as obras públicas do município. E também já me deparei com um contrato que a empresa gerenciaria todas as obras de pavimentação do município. A pavimentação já é um dos contratos mais complexos e problemáticos da administração por si só. Eu já vi pavimentação sendo contratada, por exemplo, por preço global, sendo que o contrato da pavimentação era de manutenção. Então, novamente, eu reitero que nós não somos técnicos, mas o contrato previa que, sempre que houvesse um buraco, essa empresa iria lá e iria cobrir a pavimentação. E contrataram por um preço global de 3 milhões. Como que a gente contrata por uma empreitada por preço global se você nem sabe quando que vai haver o buraco, quando que a empresa vai ser instada a realmente executar um serviço? Então, isso é um caso óbvio de que a contratação tinha que ser por item. E relacionado a essa terceirização de uma atividade fim do Estado, também é muito claro para mim. A atividade de fiscalização, ela até pode ser delegada a uma empresa particular, mas em casos muito específicos e nunca de forma genérica. Então, nesse caso, eles estavam delegando de forma genérica toda a fiscalização do município para o gerenciamento das obras públicas. O terceiro caso é o caso de dispensa indevida de contrato e impossibilidade de inclusão a posteriori. Isso releva ainda mais a necessidade da análise da Procuradoria das minutas do contrato e das minutas de edital, mesmo nos casos em que elas são padronizadas e são objetos corriqueiros. Esse caso foi um caso concreto, onde a empresa entendeu que era um fornecimento de entrega imediata, sem obrigações futuras, e que ela podia dispensar o contrato. A lei diz que é facultado à administração substituir o termo do contrato por outros instrumentos hábeis, independentemente do valor da licitação, nos casos de compra. Então, isso efetivamente já afasta a possibilidade disso para serviços, com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Então, a lei permite que você dispense um instrumento do contrato, que é um anexo obrigatório do edital, mas só naqueles casos específicos. Então, eu vou dar o seguinte caso. A administração dispensa o contrato, faz uma ata de registro de preços e prevê que determinado serviço vai ser contratado assim que sair a requisição dele. Chega lá na frente, a administração ciosa desse serviço faz a requisição. Qual é o problema? Ela não pode dispensar o termo de contrato para a contratação daquele serviço, só para aquisição. Então, se ela não pode dispensar o contrato, o que ela tentou fazer? Incluir o contrato a posteriori. Mas ela pode fazer isso? Não, ela não pode. O momento de você incluir o contrato para análise da assessoria jurídica, no caso, a Procuradoria, na esfera municipal, a Procuradoria Municipal, é quando o edital é divulgado. E a lei prevê isso. O artigo 40 fala que o edital conterá a minuta do contrato a ser firmada entre a administração e o licitante vencedor. O artigo 62 também fala que sempre o edital a minuta do futuro contrato integrará sempre o edital do ato convocatório.
Então, a partir do momento que esse edital não integra a minuta do edital, ele não pode ser incluído a posteriori, até porque o contrato que traz as cláusulas que vão definir como é que as obrigações vão ser cumpridas, ele é analisado pelo licitante no momento em que ele analisa o instrumento convocatório. E esse é o momento em que ele elabora a sua proposta. Então, o contratado, que participou desse certame sem contrato, se o contrato for incluído a posteriori, primeiro você vai estar violando a competitividade e a impessoalidade daquelas pessoas que não tiveram acesso a esse termo. Segundo, que esse termo pode trazer benefícios ou prejuízos que vai prejudicar esse contratado também. Então, a gente tem diversas argumentações jurídicas que impedem essa inclusão do instrumento a posteriori e que isso pode acontecer se não houver a análise detida da Procuradoria nessas minutas de edital. Aí a lei fala instrumentos hábeis. É interessante notar que tanto os tribunais de controle como o judiciário entende que instrumento hábil é aquele que tem minimamente os requisitos do artigo 55. Então, ainda que seja uma nota de empenho, uma requisição de serviço, os requisitos do artigo 55 precisam estar ali. Descrição do contratado, apontamento da dotação orçamentária, enfim, todos os requisitos lá expostos. Entrega imediata também o tribunal entende que são até 30 dias, então não é especificamente uma entrega imediata, você pode fazer a requisição do objeto, do fornecimento, e a empresa teria até 7 dias, até 30 dias. O 30 dias é o limite máximo, que o tribunal entende como incluso nesse conceito de entrega imediata. E, obviamente, viola também o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento convocatório faz lei entre as partes participantes do procedimento licitatório. O instrumento convocatório prevê que, como anexo dele, os contratos. Se o contrato não está lá e foi incluído no momento a posteriori, os outros licitantes não tiveram acesso a ele. Então, há a violação, esse princípio tão caro para as contratações públicas. E aí eu trago diversos precedentes, doutrina, que defendem o que eu estou aqui explanando. Outra cláusula indispensável na minuta do contrato e que é definida no momento da análise do órgão contratante, né, ele tem que definir isso, e muitas vezes, no caso de Vila Velha, a gente fez uma disposição bem elaborada e bem descritiva da cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro, e se ela não estiver lá, para que depois, na hora que você for reequilibrar, as regras estiverem claras, o prejuízo para a administração é tamanho. Logo que eu me deparei com as contratações aqui no município, eu tive muita dificuldade com a questão do reequilíbrio, porque como as minutas de edital não previam e não dispunham sobre cláusulas falando sobre o reequilíbrio, e quando as empresas vinham pedir, elas faziam esses pleitos com as mais diversas formas, fundamentando nos mais diversos dispositivos. Então, muitas vezes era caso de repactuação, eles pediam revisão, convenção coletiva, eles pediam revisão, e o STJ é bem claro, o entendimento é pacífico, que não cabe revisão no caso de convenção coletiva. Então, esse, para mim, é um dos casos mais problemáticos de desídia na análise da minuta do contrato. Tanto do gestor que vai elaborar essa minuta, quanto da assessoria jurídica, da procuradoria, que tem que ficar muito atenta ao que tá disposto lá. E aí eu digo que isso é vedação à proposta posta, porque se o contratado não sabe quanto aquele serviço vai custar para ele joga o preço lá em cima. Então, se eu tenho um contrato de serviço contínuo, que eu não sei se ele vai ser repactuado a cada ano, eu vou incluir o preço máximo que eu acho que ele vai alcançar de acordo com os reajustes anuais da categoria. Ou pior, se ele não souber que vai repactuar, a administração não definir isso,
e lá no futuro ele pedir a repactuação e a gente não conceder, e ele conseguir isso pela via do judiciário, a gente vai ocupar a defesa judicial do ente com esses casos, já causando um prejuízo ao erário, porque, obviamente, o nosso labor é economicamente mensurável, e a partir do momento que nós estamos direcionados para coisas que a gente podia evitar, com uma simples análise mais detida do contrato, nós estamos causando um prejuízo indireto ao erário. E prejuízo financeiro, propriamente falando, porque a proposta dele vai estar desajustada, no futuro ele vai pedir essa repactuação e a gente não sabe se ele previu a repactuação lá atrás, porque o contrato não era claro. Então, a cláusula de reequilíbrio, para mim, é uma das cláusulas mais importantes ao combate do cobertor cortado. A gente fala muito de que o cobertor é curto, mas eu acho muitas vezes que a administração corta ainda mais esse cobertor quando ela não adota providências preliminares que iam evitar prejuízos ao erário que são constantemente visualizados na administração pública. E aí agora eu vou entrar num tema um pouco mais polêmico, que é quem é a assessoria jurídica da administração. A Lei 8666 menciona esse termo, assessoria jurídica da administração. Então, obviamente, que a assessoria jurídica da administração são os advogados públicos responsáveis pela consultoria e assessoramento jurídico do ente. Essa é uma competência própria do advogado público. E, então, ela, obviamente, não pode ser exercida por advogados comissionados. Eu trouxe aqui um dos precedentes de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde foi declarado inconstitucional um anexo de uma lei complementar que criava uma superintendência de compras e licitações, onde a análise dos editais de contrato seria feita por esses agentes comissionados. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa também, os procuradores, porque é uma área muito dificultosa de se trabalhar e é uma área que gera responsabilização. E eu acho que, se eu perguntar para todos aqui, quem gostaria de trabalhar hoje no setor de licitações e contratos, vai haver uma debandada tremenda, ninguém vai querer trabalhar. Eu mesmo, quando cheguei aqui, falei, olha, minha expertise é em licitações e contratos, eu trabalhei minha vida toda nisso. Todo mundo que trabalhava no setor consultivo abriu um sorriso de orelha a orelha, falou, não, por favor, o setor é seu. Eu falei, sério, mas lá no Rio, isso daí era disputada a tapa, né? A gente tem na Procuradoria Estadual do Rio de Janeiro sumidades em contratos, e na do município também, o Rafael Oliveira, que infelizmente não vai poder palestrar, apesar de estar no nosso cronograma, porque a Gol cancelou o voo. Mas nós... Oi? Pois é, então, Copa a gente entende, né? E nós temos o Aragão, Benembon, a gente tem excelentes sumidades e lá é um setor disputado, Flávio Amaral, e aqui eu achei também que fosse, porque todo mundo gosta de trabalhar e eu fui praticamente carregado no colo para trabalhar nisso. Não só pela dificuldade, mas também pela demanda, que é 70% da demanda do consultivo. Então, eu acho que muitas vezes o exercício da função da análise das minutas de edital por comissionados parte do pressuposto de que os procuradores não querem exercer essa tarefa e fogem. E como eu disse no discurso aqui, em homenagem aos nossos vereadores, prerrogativa não se negocia, não se declina. Isso daí a prerrogativa não é nossa, a prerrogativa é para que nós para que a gente possa desempenhar uma tarefa pública atribuída a nós em benefício da sociedade. Então, fica aí essa crítica à própria carreira, né? Eu trouxe um outro precedente aqui do TJ também, que julgou inconstitucional uma série de atribuições direcionadas a servidores comissionados. E aí eu entendo que o desempenho dessa tarefa também de análise de toda a execução contratual, e aí qualquer tipo de assessoramento, não só na parte recursal, como na parte das minutas, na parte do planejamento por escritórios contratados, também é ilegal. Por mais complexo que seja o tema, e por mais que alguns assuntos demandem um estudo mais aprofundado, ele não é algo que possa ser contratado pela hipótese do 25
2, que é a contratação de serviços técnicos especializados. Eu, na verdade, sou extremamente crítico a essa contratação por inexigibilidade, mesmo nos casos mais complexos. Eu acho que a partir do momento que a gente começa... na verdade, a gente defende isso porque é um mal necessário, né? A gente enfrenta um movimento muito grande de tentarem sugar nossas atribuições por escritórios privados, mas eu acho que não só nas atividades corriqueiras, mas como nas atividades complexas, a Procuradoria Municipal tem que exercer todo tipo de função. E isso vai estar, a partir do momento que somente nós possamos fazer essas análises jurídicas, os gestores vão começar a buscar essa profissionalização, buscar essa qualificação, buscar valorizar o procurador, para que a gente possa fazer frente a essas demandas mais complexas, mesmo com todas as atribuições do dia a dia. E aí eu trouxe um precedente muito interessante. Depois, se vocês forem ver, todo mundo que trabalha aqui em contratação pública sabe que, independentemente de ter um instrumento contratual ou não, só que a inexistência desse instrumento torna a contratação nula, se o serviço for prestado, ele tem que ser pago, desde que haja a observância de uma série de requisitos. Inclusive, a Procuradoria do Estado aqui tem um enunciado sobre o tema, e, obviamente, você acaba prestigiando a vedação ou completamento ilícito da administração. Isso no dia a dia é muito visualizado. O gestor pede um serviço para o contratado faz, e aí depois o gestor some, é um agente comissionado também, que passam constantemente pela prefeitura, e depois, quando vem cobrar, fala, mas não tem contrato para contratar esse serviço, quem é que vai pagar isso? Como é que a gente vai pagar? Mas eles provam que o serviço foi prestado e que alguém o solicitou. Então, realmente, ele faz jus a receber exatamente por aquele serviço prestado, mas tanto a lei como os enunciados normativos das procuradorias exigem uma série de requisitos. Um dos requisitos é a boa-fé. E nesse precedente, o STJ julgou que não havia necessidade de restituir ou pagar pelo serviço prestado por um escritório de advocacia que tinha sido contratado por um município, porque era um caso de contratação ilegal de escritório de advocacia, e já era a segunda ou terceira vez que aquele escritório era contratado para os mesmos serviços, em municípios próprios. Então, a STJ falou, você já foi contratado uma vez, o contrato foi nulo, você recebeu, você foi contratado a segunda, contrato nulo. Advogados, me desculpem, mas vocês não podem alegar que não sabiam que a contratação era nula. Isso houve realmente um exercício de má-fé, então não é devido à restituição. Aí, uma outra questão, e ela não é muito discutida teoricamente, mas na prática ela gera várias controvérsias. O procurador municipal pode participar de comissão de licitação? É extremamente comum isso. A comissão de licitação, como todos sabem, é aquela responsável pela execução de atos administrativos próprios do procedimento licitatório. Ela não faz análise jurídica, é um ato administrativo próprio mesmo, de servidor, de agente administrativo. E a partir do momento que você inclui o procurador nisso, você está exigindo que ele participe desses atos também. E depois você envia para a análise jurídica dele. Então, quer dizer, ele faz o ato que vai ser analisado juridicamente e depois faz a análise jurídica do próprio ato. Então, você está violando o princípio da segregação de funções. Primeiro, você já tem um problema muito sério, que é a solidariedade, né? A lei de licitações prevê a responsabilidade solidária de todos os membros da comissão de licitação. Então, a gente vai ser responsabilizado por atos administrativos que nada tem a ver com atos com manifestações jurídicas. E segundo, nós vamos analisar nossos próprios atos. É uma coisa incoerente, mas é muito comum ver os municípios nomearem procuradores em comissões. Então, ainda que se inclua agentes com conhecimento jurídico nessas comissões, e eu acho isso importante, a análise da procuradoria tem que ser exógena, nunca endógena à comissão de licitação. E aí eu vou num tema polêmico, que eu vou passar raso nele, porque é um tema que suscita muitas controvérsias e ele demanda também uma palestra de pelo menos 1 hora. É a responsabilização do parecerista pela emissão do seu parecer.
na análise de minutas de edital e contrato e nas contratações diretas. A gente defende, bate o pé, que a gente não pode ser responsabilizado de forma alguma pela emissão dos nossos pareceres. Isso é um pouco difícil de defender, porque a gente faz uma análise jurídica, faz uma manifestação jurídica, e se o gestor pode ser responsabilizado pelaquela manifestação jurídica que nós fizemos, como é que a gente vai defender que a gente não pode ser responsabilizado de forma alguma? Então, e o José Vicente defendeu muito bem isso no congresso que teve no Rio de Janeiro, a gente tem que identificar quando e em quais hipóteses excepcionalíssimas o parecerista pode ser responsabilizado. Então, via de regra, o parecerista não pode ser responsabilizado pela emissão dos seus pareceres, pois nós estaríamos criminalizando o exercício de hermenêutica. Agora, o STF tem diversos precedentes falando que é possível, em casos excepcionais, essa responsabilização, e esses casos são quando houver evidente má-fé ou erro inexcusável, e aí a gente tem que ter uma interpretação muito restritiva do que é erro inexcusável, porque a gente entra numa seara subjetiva, e essa seara, se for ampliada, a gente vai gerar uma responsabilidade ilimitada dos procuradores municipais. O TCU prevê a possibilidade de ser convocado para prestar esclarecimentos também a respeito do parecer. E eu não vejo problema nisso. Eu acho que a gente se desincumbe de um ônus argumentativo de mostrar que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance naquele momento para emitir a melhor opinião jurídica para aquele caso que foi posto à análise. O José Vicente tem um artigo excepcional sobre o tema, que ele lista quais são as condicionantes de cautela. As condicionantes de cautela são aqueles atos adotados pelo parecerista na sua manifestação jurídica que excluem a responsabilidade dele, em qualquer hipótese. E aí ele cita, por exemplo, a atenção à jurisprudência e à doutrina majoritária. Se houve essa atenção, em tese, você já afastaria a possibilidade de responsabilização. Você não ir contra o sentido mínimo da lei, então são aquelas construções muito fantasiosas, muito imaginativas, extremamente contrárias ao texto gramatical. O limite da exegese é a gramática. Ninguém pode falar sim quando a lei diz não. E ele fala que seria um erro inexcusável você se manifestar com base em norma revogada. E aí eu vou fazer uma observação, porque existem alguns fatos que afastam essa responsabilização. Se manifestar em norma revogada, eu não vejo sempre e necessariamente como um erro inexcusável. Eu não sei quanto a vocês, mas as normas municipais, principalmente, são uma zona. Toda hora revoga uma lei, essas leis não são publicadas. Tem decreto que eu não acho. Então, como é que eu vou saber se esse decreto foi revogado, se ele não foi? Quer dizer, em sede estadual isso é muito fácil, em sede federal é muito fácil de você identificar quais são as normas vigentes. Agora, em âmbito municipal, e é onde a gente encontra maior dificuldade justamente pela carência de uma estrutura administrativa para desempenhar melhor nossas funções, não é tão claro isso, não. Outro fato que foi apontado lá no Congresso do Rio de Janeiro, e toda vez que o José Vicente falava em condicionantes de cautela, eu ficava, mas e se ficarem pedindo pressa para a gente? E se ficarem entregando o processo pedindo para fazer em 1 hora, 2 horas? Isso é extremamente normal quem trabalha no setor. O gestor vai lá com o processo em cima da mão, preciso que você analise 3 volumes em 40 minutos. Só para fazer a análise daquele processo, o relatório daquele processo, você vai perder umas 2, 3 horas, ainda que seja algo corriqueiro. Você precisa analisar o processo todo. Então, não querendo generalizar de forma leviana, mas muitas vezes isso já esconde um subterfúgio que se afasta da legalidade. Quer dizer, quanto menos tempo a gente tiver, para um tempo razoável, para analisar aquele procedimento licitatório, maior é a chance da gente errar. Então, quando essas chances de errar são muito grandes, eu acho que isso afastaria também a responsabilização do parecerista. E aí, o que nós precisamos fazer para nos certificarmos e nos protegermos?
Não, porque precisa fazer isso, não veio no sistema, está aqui. Não, calma. Não veio no sistema, eu não posso receber. Entrou no sistema e você quer que eu faça em 40 minutos? Primeiro ver se é viável minimamente fazer em 40 minutos, mas registrar no processo. Recebi o processo na data tal, pediram para que eu fizesse em 40 minutos, e sinceramente eu não tenho o menor pudor de botar isso nos meus pareceres. Inclusive, análise de constitucionalidade de lei, eu já botei. Poderia discorrer sobre o tema, por pelo menos mais 4 parágrafos, porém eu tenho mais 3 leis para analisar num período de 2 horas, e não poderei prosseguir sobre desenvolvendo melhor meus argumentos. Então, opino pela constitucionalidade da lei, e botei. Isso é uma forma de me precaver. Depois, se houver alguma coisa, algum órgão de controle, e aí eu digo que eu não vejo problema nenhum se você for chamado a se manifestar ou prestar esclarecimentos, você se desincumbir desse ônus da responsabilização, deixar bem claro o tempo que foi necessário para que aquela análise urgente fosse feita. E, obviamente, a gente tem que ter uma razoabilidade, né? Não é razoável você analisar qualquer tipo de processo em 40 minutos, ainda que determinados procuradores consigam. Isso não pode ser exigido de nós. Então, se são 15 dias, a gente tem 15 dias, nós vamos fazer o mais rápido possível. Nós temos um dever de eficiência, independentemente de produtividade, para fazer o mais breve possível, da melhor forma possível. Agora, 40 minutos, 1 hora é algo inviável. Que ele tinha 10 dias para aparecer? O Eduardo estava contando um caso aqui que pediram parecer em 48 horas e o colega respondeu dizendo, foi instado a me manifestar em 48 horas. Dá impossibilidade de se manifestar em 48 horas. Então, e fez um parecer sobre isso e mandou. Aí depois teve que voltar, né? Interessante isso. Não vou mais abrir tópico agora, vai virar motivo de um parecer. Gente, outro momento imprescindível da análise da Procuradoria é na prorrogação do contrato. Em tese, os contratos não devem ser prorrogados. Isso é uma afirmação muito afastada da nossa realidade, mas a Lei 8666, ela não previu como regra a prorrogação. Ela previu a prorrogação como exceção, em todos os casos, todos. E ela abriu exceções para que você pudesse prorrogar o contrato. E aí você tem os contratos de serviço contínuo e uma série de outras hipóteses que a lei prevê. Mas a gente sempre tem que tratar como um caso excepcional. É importante fazer o checklist na prorrogação também. Lá no município de Vila Velha, a gente também editou um, e eu sempre lembro que eles não estão sendo utilizados ainda, apesar de todo o trabalho. Por exemplo, quando você vai prorrogar um serviço contínuo, a Procuradoria tem que analisar se realmente aquele é um serviço contínuo. Primeiro, ela tem que analisar se realmente aquilo é um serviço. Por exemplo, eu entendo que você não pode prorrogar como serviço contínuo a locação de um veículo. E esse é um entendimento pacífico no STF, apesar de não ser bom para a gente, né? Por causa da questão ICMS versus ISS, mas o conceito que o STF adota, inclusive em sede de súmula vinculante, é que serviço é uma obrigação de fazer, nunca uma obrigação de dar. Locação, a natureza jurídica dela é uma obrigação de dar. Então, locação de veículo, sem motorista, sem nada, nunca pode ser um serviço contínuo. Então, aí eu já acho que não pode prorrogar.